Vamos lá? Aula 21 do material digital do primeiro bimestre, oitavo ano. Potenciação de números racionais, parte 2. A potenciação de números racionais com expoentes inteiros. Expoentes inteiros, então agora a gente vai trabalhar com expoente positivo e negativo. Na aula passada a gente só falou de expoente positivo, que são os números naturais. Agora então entra os números negativos também. Obter significado para expoentes inteiros negativos a partir da propriedade da divisão de potências de mesma base. Continuamos ainda fazendo os cálculos lá com a mesma base, mas agora com um expoente que pode ser negativo. Obter e justificar as propriedades de potência, potência de produto e potência de um quociente. Parece um monte de palavrão, mas na verdade vocês vão ver que é tudo muito fácil, beleza? Segundo exemplo, então, 3 elevado a menos 1. 3 é um número natural elevado a um expoente inteiro, um expoente negativo. Mais uma vez, para a gente transformar isso, vamos escrever esse 3 como uma fração. 3 sobre 1, isso tudo elevado a menos 1. Como no exemplo anterior, a gente vai inverter essa fração e invertemos o sinal do expoente também. Então isso vai ficar igual a 1 sobre 3, 1/3, elevado a 1 positivo. Então, para a gente deixar esse expoente aqui positivo, a gente inverte a fração, fazemos aí a inversa. Ok? Vamos lá. Divisão de potências de mesma base versus expoentes inteiros. Vamos relembrar então, expoentes inteiros são expoentes negativos ou positivos. Nessa aula a gente vai trabalhar muito com expoente negativo. Nós temos aqui um número que é um número racional, uma fração, com um expoente negativo, que é um número inteiro. Quando nós temos um expoente negativo, nós devemos trabalhar com a inversa desse número. Inverter, igual a gente viu na aula passada, a gente inverte essa fração. E aí a gente inverte também o sinal desse expoente. Olha aqui, A sobre B elevado a menos N é a mesma coisa que B sobre A. Observando que só inverteu as frações e invertemos também o sinal. Fácil assim. 3 exemplos para vocês. 5 meios elevado a menos 2. Olha aí. Para a gente transformar isso, então, 5 meios elevado a menos 2, basta eu inverter. Isso daqui, 2 quintos, invertemos as frações, elevado a mais 2, elevado ao quadrado, ok? Segundo exemplo, vamos às propriedades então, pessoal. Propriedade da potência de uma potência. Temos aqui um número A elevado à potência N, tudo isso elevado a uma potência M. Parece bicho de outra cabeça, parece cabeça de outro bicho, quer dizer, parece bicho de outro mundo, ou bicho de 7 cabeças, alguma coisa desse tipo assim. Mas não, pode ficar tranquilo que vai ser fácil. Para a gente resolver essa potência de uma potência, mole, multiplicamos as potências, e eu vou mostrar para vocês o porquê que isso pode ser feito. M vezes N, base permanece igual M vezes N, e resolvemos a parada. Olha lá, 5 elevado ao quadrado, elevado ao cubo. Então, vou fazer 5 elevado ao quadrado vezes 3. Moral da história, 5 elevado a 6, sexta potência. Vamos mostrar por que isso aqui é possível. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, elevado ao cubo. Então, nós vamos elevar isso aqui ao cubo. O que eu tenho que fazer? Esse valor vezes ele mesmo 3 vezes. Então, isso vai ser igual a 5 vezes 5, 5 vezes 5 e 5 vezes 5. Olha lá, 5 ao quadrado está aqui dentro, 5 elevado ao cubo, 1, 2, 3 elevado ao cubo. Se eu tirar esses parênteses daqui, o que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então 5 elevado à sexta potência, como a gente queria demonstrar, ok? Agora, quando a gente tem uma fração que está elevada a um expoente e isso tudo está elevado a outro expoente, mesma coisa, posso fazer aqui direto. Então eu tenho que 3 quartos elevado a 2 vezes 3 vai ser igual a 3 quartos elevado a 6. E depois a gente vai fazer a distributiva. Outra propriedade, potência de um produto. Se nós temos A vezes B, dois números, A vezes B, elevado a uma potência N sendo ele um número inteiro, pode ser positivo ou negativo, nós podemos distribuir esse N aqui, para cada um dos valores lá dentro. Então, A elevado a N e B elevado a N. Exemplo, trouxe dois exemplos. 2 vezes 3 elevado à quarta potência, então é a mesma coisa que 2 elevado à quarta potência vezes 3 elevado à quarta potência. Não faz muito sentido agora fazer esse tipo de distributivo aí do expoente, mas daqui a pouco a gente vai trabalhar com letra e isso vai fazer mais sentido, ok? No segundo exemplo, 1/3 vezes 2/5 elevado ao cubo. Então nós podemos escrever 1/3 elevado ao cubo vezes 2/5 elevado ao cubo. Só que nós devemos tomar um certo cuidado na hora de escrever isso. Nós não podemos escrever dessa forma. Olha aqui, o que está faltando aqui, o parênteses. Por que eu tenho que colocar parênteses aqui nesse caso? Porque se eu não colocar o parênteses, somente o 1 estava elevado ao cubo e somente o 2 estava elevado ao cubo, quando na verdade o 1/3 está elevado ao cubo. Então tem que tomar cuidado, quando tiver fração tem que colocar entre parênteses para poder dar tudo certo. Propriedade agora da potência de um quociente. Primeiro, o que é quociente mesmo? Quociente é uma divisão. Então, potência de uma divisão. Trouxe um exemplo aqui, 4/3 elevado ao quadrado. 4/3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que, do mesmo jeito que no produto, na multiplicação, eu fiz a distributiva do expoente, na divisão do quociente também a gente faz a distributiva. Então, nós temos aqui, 4 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. E aí, nós podemos escrever isso aqui de uma forma generalizada da seguinte maneira: um número A sobre B elevado a N é a mesma coisa que A elevado a N sobre B elevado a N. Atividades, então, da aula 21. Vamos lá. Primeira atividade, ele pede aqui, obtenha uma potência de base natural. Uma potência, então, de base natural. Nós não queremos uma fração A sobre B, nós queremos só A, ok? Nós só queremos uma base A, sem fração. Com o numerador igual a 32, então o numerador aqui é 32 e o denominador é igual a 128. A gente tem que transformar, então, essa fração aqui em uma potência de base natural. Primeira coisa que a gente vai fazer é fatorar esses dois números para que a gente possa ver o que a gente consegue fazer, tá? 32, fatorando 32 pelos números primos que a gente acabou de ver. Então, primeiro 2, porque ele é par, dá certo. 32 dividido por 2 dá 16, também dá para dividir por 2, que dá 8, também dá para dividir por 2, que vai dar 4. Dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então 32 a gente pode escrever sendo 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado à quinta potência, ok? Agora fazendo o 128. 128, como é número par, também posso fazer dividido por 2. 128 dividido por 2 vai dar 64.
que também podemos dividir por 2, que vai dar 32, que dividido por 2 dá 16, que dividido por 2 vai dar 8, dividiu por 2 dá 4, dividiu por 2 dá 2, dividiu por 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu posso escrever isso aqui, então, 2 elevado a 7. Substituindo aqui esses valores que a gente encontrou, ó. O 32 é 2 elevado a quinta. E o 128, 2 elevado a sétima potência. E ele não quer isso, ele não quer essa fração. E o que ele quer aqui, ó, é apenas um número natural. Então nós vamos fazer isso daqui, eu posso passar aqui para cima. 2 elevado a 5 menos aquela regra lá da aula passada, menos 7. Resultado, 2 elevado a menos 2. 7 menos 5, 2. O 7 é maior do que o 5, então pega o sinal dele. 2 elevado a menos 2. Essa daqui é a resposta para essa questão. Agora vamos falar um pouquinho a respeito de fatoração de um número. E essa fatoração deve ser feita em números primos. O fator de divisão deve ser os números primos. Você lembra o que são números primos? Números primos são aqueles que têm apenas 2 divisores. Um número primo é primo se ele for dividido apenas por 1 e por ele mesmo. Eu vou colocar alguns aqui. Por exemplo, ó, nós temos entre os números primos, nós temos o número 2, que só tem 2 divisores, o 1 e o 2. Tem o número 3, que só tem o 1 e o 3 como divisor. O 4 não é primo, ele é composto porque ele é dividido por 1, por 2 e por 4. O 5 é primo, porque só é divisível por 1 e por ele mesmo. O 6 é composto, dividido por 2, por 3, por 6, então não é número primo. Número 7 é um número primo, porque só é divisível por 1 e por ele mesmo. E agora você já entendeu o que é um número primo, que é aquele número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Vou colocar alguns aqui só para a gente poder se basear para fazer as fatorações. Então olha lá, ó. O 7, 8 não, 9 não, 10 não, 11 é primo, o 12 não, 13 é primo, 14 não, 15, 16, 17 é primo. E aqui já basta para a gente fazer a maioria dos exercícios que a gente tem para fazer, tá? Trouxe 3 exemplos aqui, ó, para a gente fatorar. O que é fatorar? É transformar esse número numa multiplicação sucessiva, pode ser, ou numa multiplicação de números primos. Então, primeiro, para a gente fazer essa fatoração, a gente tem que analisar se aquele número pode ser dividido primeiro por 2, se não for, a gente vai por 3 e assim nessa sequência, tá ok? Então, o número 81, a gente tem que verificar. Primeiro, 81 é um número ímpar, ele não vai ser divisível por 2. Para ser divisível por 3, vamos ver se vocês lembram aí qual é o critério de divisibilidade por 3. Para ser divisível por 3, basta a gente fazer a soma dos algarismos desse número. Então olha aqui, ó, 81, 8 mais 1 vai dar 9, e 9 tem na tabuada do 3. Então, isso quer dizer que 81 dá para dividir por 3. Então, eu coloco lá esse 3 lá na frente. 81 dividido por 3, então eu tenho a conta assim, ó. 30, 60, 70, 81. Então, eu posso fatorar assim, ó. 30 mais 30, 60, mais 21. Aqui dá 10, aqui dá mais 10 e aqui dá 7. Então, vai dar 27. 27. Novamente, dá para dividir por 3? Dá, 27 dá para dividir por 3, que vai dar 9. Dá para dividir por 3 novamente, que vai dar 3. Dá para dividir por 3, que vai dar 1. A fatoração termina aqui, ó, quando chegou no 1, ok? Agora a gente vai só observar assim, ó.
quantas vezes o 3 repetiu? 1, 2, 3, 4. Se eu fizer essa multiplicação, ele vai voltar lá no 81. Então, fatorado vai dar 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência. No segundo exemplo, nós temos o 45. Mais uma vez, é um número ímpar, então não é divisível por 2. Será que é divisível por 3? Se eu fizer a soma aqui, ó, 4 mais 5 dá 9. 9 tem na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. 45 dividido por 3 vai dar 15. 15 tem na tabuada do 3, então dividimos por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Agora o 5 não tem na tabuada do 3, a gente passa para o próximo primo, que é o 5. Dá para dividir, aqui vai dar 1. E nós temos aqui na fatoração, ó, 3 elevado ao quadrado vezes 5. Esse é o valor fatorado, ok? No último exemplo aqui, ó, nós temos o 100, agora sim, ó, começando lá pelo 2, dá para dividir por 2, porque ele é par. Vou colocar o 2, vai dar 50. 100 dividido por 2 dá 50. 50 também dá para dividir por 2, que dá 25. Agora o 25 não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? 2 mais 5 dá 7. 7 não tem na tabuada do 3, então não dá por 3. Dá para dividir por 5. Então, 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 só dá para dividir por 5 entre os primos aqui. Então, nós temos aqui 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Essa daqui é a forma fatorada do 100. Atividade 2. Assinale a alternativa que indica o resultado da expressão 3 elevado a menos 1 vezes 4, isso tudo elevado a menos 2 vezes 16. Então, o que a gente tem que fazer aqui primeiro? Vamos anotar esse valor, 3 elevado a menos 1 vezes 4, fechou o parênteses, menos 2 elevado a menos 2 vezes 16. Primeiro a gente vai transformar isso daqui, ó. Ele está com expoente negativo, não tem como a gente trabalhar com expoente negativo. Vamos fazer a inversa. Como que eu faço a inversa disso? Então, olha lá, ó. Vou colocar aqui como uma fração. Isso daqui tudo está elevado a menos 1. Se eu inverter essa fração, eu tenho o expoente positivo. Então, fazendo isso, ó, 1/3 elevado a 1 positivo vezes 4, tudo isso aqui elevado a menos 2 vezes 16. Agora que eu tenho aqui uma fração com expoente positivo 1, qualquer fração com expoente positivo 1 vai continuar sendo a mesma fração. Então eu posso tirar isso daqui, posso tirar esse parênteses daqui, não vai fazer diferença nenhuma. E eu tenho um produto, ó, 1 vezes 4 dividido por 3. 1 vezes 4, 4. Dividido por 3, tudo isso elevado a menos 2 vezes 16. Daqui nós vamos resolver aqui em cima. Ó, mais uma vez nós temos aqui o expoente negativo. Para a gente resolver essa fração aí, a gente tem que deixar com o expoente positivo, então fazemos a inversa. A gente vai inverter essa fração. Então olha aí, ó, 3/4. Observa que eu inverti a fração, elevado ao quadrado. Isso vezes 16. Resolvendo essa potência, nós vamos ter 3 vezes 3 dividido por 4 vezes 4. Como nós vimos nessa aula anteriormente, a gente faz a distributiva aqui desse expoente. Vezes 16. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Vezes 16. Aqui a gente pode simplificar, ó. Nós temos o 16 no denominador e temos o 16 no numerador. 16 dividido por 16 dá 1. Portanto, a resposta aqui, ó, 9. Alternativa B. Vamos lá, vamos resolver mais um exercício, ó. Nesse aqui do aprofundando, nós temos a expressão 0,125 elevado a 15, a potência 15, é equivalente a
Olhando aqui as alternativas, nós podemos ter uma noção de que nós vamos ter que fatorar esse número 0,125 para obter uma das alternativas. Mas como fazer isso? Como 0,125 é um número decimal finito, a gente pode usar aquelas regras que a gente já estudou anteriormente. Vamos transformar 125, transformar ele num número inteiro aqui, mas só que ele vai ter que ser dividido. Por quanto? Lembrando que aqui nós temos 3 dízimas, então nós vamos colocar ali, ó, 3 zeros dividido por 1000, então. Dividido por 1000. Isso elevado a 15. Tudo isso aqui está elevado a 15. Só que olha só, 125 e 1000 está longe aqui dessas alternativas. Então nós vamos ter que fatorar o 125 e o 1000. Fatorando aqui então, 125 não dá por 2, não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3, vai dar para dividir por 5. 125 dividido por 5 vai dar 'Você que está olhando aí, 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 dividido por 5 vai dar 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 5, então aqui nós temos que a fatoração vai dar 5 elevado ao cubo. 1000 fatorando dá por 2. Só que a gente já viu aqui, ó, que aqui dá por 5, a gente vai fatorar ele por 5 também, tá? Então, dividido por 2, brinquei com você, eu menti. Vamos fatorar por 2 porque dá por 2. Dividido por 2 vai dar 500. 500 dividido por 2 vai dar 250. 250 dá para dividir por 2, que dá 125. 125 só vai dar por 5, que vai dar 25, que dá para dividir por 5, que dá 5, dá para dividir por 5, que dá 1. Então nós temos nessa fatoração, ó, 2 elevado ao cubo vezes 5 elevado ao cubo, substituindo esses valores lá. Então nós temos que o 125 equivale a 5 ao cubo, então 5 ao cubo dividido os 1000 fatorado vai dar 2 ao cubo vezes 5 ao cubo. Isso tudo elevado a 15. Ó, observe que aqui, ó, nós temos a fração 5 elevado ao cubo e 5 elevado ao cubo. A gente pode cancelar os dois. Vai sobrar aqui 1 aqui em cima, 1 aqui. 2 elevado ao cubo vezes 1 vai dar 2 elevado ao cubo mesmo. Então vai ficar assim, ó. 1 sobre 2 elevado ao cubo, tudo isso elevado a 15. Aqui, para a gente fazer, não temos nenhuma alternativa aqui, ó, que aparece esse valor. Então, nós vamos escrever isso aqui como uma inversa. Como que a gente pode fazer a inversa disso? 1 elevado ao cubo vai ser isso mesmo, 1. Então, eu posso escrever assim, ó, 1 meio elevado ao cubo, tudo isso elevado a 15. Agora eu posso inverter isso. Vai ficar 2 elevado a menos 3. Quando a gente inverte, tem que inverter o sinal lá do expoente. Elevado a 15. 2. Agora aqui nós temos a propriedade que eu posso multiplicar. Menos com mais, menos 3 vezes 15, 45. Agora a gente consegue encontrar a alternativa. 2 elevado a menos 45. Alternativa D. E é isso então, galera. Terminamos a aula 21. Agora se prepara aí para a aula 22, que muita batalha vem aí para a gente resolver as potências de potências. Beleza? Beijo!